O Ayrton Costa está aqui com a gente, climatologista. O Ayrton, é uma chuva curta com muitos ventos. Como é que se dá essa formação de ventos? O Ayrton, boa tarde. Boa tarde, né? Perfeitamente, nós temos aí uma chuva típica de BR-Obró, né? Se você imaginar, pancada rápida, com descarga elétrica e rajada de vento. Então, essas chuvas, elas são mais comuns do que se imagina, né? Alguns chamam assim, são as chuvas das floradas, mas quando elas vêm com uma combinação muito especial. O calor excedente, a gente está presenciando, vamos dizer assim, um BR-Obró ligeiramente mais quente que nos últimos anos, e a água. No período chuvoso, Joel, essa água vem em grande quantidade. Ela é transportada lá do Atlântico para o interior do Nordeste através de grandes corredores de ar. Mas fora do período chuvoso, esses depósitos de água, né, que flutuam no céu, eles vêm em pequenas quantidades. Sim. O resultado é que a termodinâmica, que é a física do céu, trabalha essa água para gerar temporais localizados. E aí é onde mora o perigo. Toda aquela energia ela é despejada num determinado ponto, formando episódios como esse, que são episódios categorizados como severos. Ou seja, a gente tem uma chuva concentrada num lugar e bastante forte. Bastante forte. Tá, e como é que formam-se esses ventos? Veja bem, eu coloquei aqui uma imagem, um diagrama. Esse é um diagrama clássico de formação de uma nuvem de temporal. Aqui é a formação, quando ela começa a receber a umidade, ou seja, aquelas nuvens inocentes que nós costumamos ver no céu, elas tiveram um plus, uma umidade que não estava sendo encontrada em Teresina. Teresina estava cravando 25%, 30% de umidade, que é típico do período de BR-Obró. Quando ela acendeu, ou seja, a chamada convecção, o crescimento vertical, ela atinge a fase de maturidade. Essa é a nuvem temida pelos aviadores, é a cumulonimbus, estágio maduro. Essa é a típica nuvem de temporal de Teresina. Teresina tem essa assinatura clássica de nuvens, só que elas são muito comuns no final da pré-estação, ou seja, lá uma transição para novembro e dentro do período chuvoso. Aqui nós tivemos uma nuvem extremamente precoce, vamos dizer assim, ela se antecipou um pouco, grande, com potencial para rajada e descarga elétrica, e quando ela despeja a sua rajada e a sua chuva rápida, ela volta a um estágio semelhante ao inicial, que é o estágio da dissipação. Tá, que é isso aqui. Exatamente, onde ela já não tem tanta energia, não tem tanto calor. Tá, Ayrton, outra coisa, os trovões, raios, trovões e coisas do tipo. Qual a relação que tem entre esses trovões e esses sinais que você colocou aqui, positivo, negativo? Muito bem, aqui nós estamos falando de cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas são produzidas pela instabilidade. Esse é um termo técnico dos meteorologistas, mas é uma coisa muito simples de entender. Instabilidade é a subida do ar quente, carregado de umidade, e a descida do ar frio do interior da nuvem. Então, quando há esse processo, formam-se cargas elétricas porque a parte mais alta da nuvem está na parte mais fria e, consequentemente, Joel, congela. Por isso o episódio de chuva de granizo detectado em Barras, ou seja, simultaneamente a situação do vendaval em Teresina, chuva de granizo em função de formações semelhantes. E é importante salientar, esse episódio que aconteceu em Teresina é um episódio isolado, imprevisível na sua característica, mas nós temos nuvens potencialmente perigosas sobre o Médio Parnaíba, aquela região de Angical, Agricolândia, Palmeirais, e sobre a região do Vale do Longar, entre Esperantina, Barras e Batalha. O Edvan Visgueira, que trabalha aqui com a gente, ele também é um estudioso, ele usou um termo técnico para definir a chuva de setembro. Joels, acabou-se chuva. Acabou-se mesmo. Vamos ter outra chuva em setembro, não? Olha, veja bem, se ocorrer a mesma condição, muito bem, chuva pode acontecer no BR-Obró em qualquer dia, viu? A história da climatologia de precipitação, que são os dados da memória do clima, indica isso. Porém, a gente tem que computar que BR-Obró, os volumes são modestos. Qual é a média de setembro? 12 milímetros. Qual é a média de outubro? 15 milímetros. Qual é a média de novembro? 44. A gente não pode esperar muita coisa. Então, essa chuva, por exemplo, ela foi aí medida em torno de 5 milímetros, em Timon foi 23, ou seja, está dentro do patamar médio. Pode acontecer? Pode. Agora é o seguinte, são fenômenos extremamente raros e aleatórios. Então choveu mais em Timon, né? Então a chuva foi de Timon, nós pegamos só um pedacinho. Exato. É uma tradição, né? Inclusive o vento foi mais intenso em Timon. Quando a gente observa um vento que ele tem a capacidade de vergar, de trincar ou quebrar estruturas de concreto armado, como postes de alta tensão, a gente pode perceber que a energia manifestada em Timon foi muito maior do que em Teresina. E isso a topografia ajuda, que Timon é relativamente mais alto que Teresina. É mais alto? Exatamente. Não sabia. Bom, vamos lá. Tem outra imagem aqui que eu queria que o Ayrton explicasse para nós. Aqui é o momento da formação dessa chuva, É o momento da formação. Aqui nós temos uma imagem de satélite, é o satélite norte-americano GOES-16.
é o satélite que opera sobre o Brasil, e essas manchas vermelhas, na verdade, são as nuvens de temporal. Elas estão na cor vermelha, coloridas artificialmente, Joyce, para identificar a altura delas. São nuvens em torno de 15 quilômetros de altura, com temperaturas de até 80 graus negativos. Então você vê que é uma coisa assim realmente impressionante. E o potencial dessas nuvens é para cargas elétricas e rajadas de vento. Observe que sobre Teresina nós temos uma nuvem menor, uma nuvem especial, aquela nuvem para chamar de sua, né? Qual é essa que é aqui? Exatamente, essa é de Teresina, essa migrou para o Médio Parnaíba, e olha que impressionante núcleo convectivo sobre o Vale do Longá. Então, ali choveu lá? Choveu. O Barra choveu granizo. Exatamente. Você falou, muito bem. Então, essa formação, você observa que é uma formação que ela se deslocou do litoral, existem manchas, Rio Grande do Norte, seguiu do litoral como manifestação de um oceano superaquecido. Esse é o nosso contexto. O mar está muito quente, né? Essa água do mar migra por causa das correntes de ar para o interior do Nordeste. Sabe, evaporada, né? Exatamente, esse vapor. E a nossa quintura, vamos usar assim no popular, faz o restante, né? Forma essas nuvens. Chuva fortíssima, impressionante. E a outra imagem que temos aqui, para a gente aproveitar, tem uma outra imagem? Tem ou não tem? Eu não lembro agora. Ah, não. É a imagem que você fez da Exatamente. chuva, né? Ali é o momento da aproximação. Você vê que a nuvem, olha a característica da nuvem, né? Aqui já tem chuva embaixo, é o que a gente chama de cortina de chuva. Você tem a borda da nuvem. Então, esse é o momento que antecede a ventania. De onde vem a ventania? Vem do interior da nuvem, que é o chamado ar frio e seco. É a rajada, né? Então, esse é o momento da aproximação, ela se orientou no sentido sudeste e noroeste, ou seja, vindo ali da região sudeste em direção ao município de Timon. Pois é, foi tão legal ver essa chuva. No dia anterior já tinha dado uma chuvinha de leve, aí quando foi ontem, chuva pesadíssima. Já havia uma concentração de umidade, né? A gente saiu daquela casa dos 25, 30, a gente estava constantemente com esse padrão de umidade que é bastante oneroso, né? Adverso para a saúde, para um padrão de chuva. Acima dos 60% começa a melhorar as condições, e ontem a gente chegou numa casa superior a 70%. Muito legal, foi um toró. Toró termo clássico. técnico do Edvan Visgueira, toró. Toró único, né? De certa forma ele tem razão, são eventos esporádicos, né? Toró e acabou-se. Um abraço, Ayrton. Obrigado pela participação com a gente aqui no nosso Jornal do Piauí. O Ayrton Costa trazendo as informações aqui a respeito do clima, a respeito do tempo.